Bom dia, bom dia. Vamos continuar a nossa caminhada aí na disciplina de Programação e Desenvolvimento de Sistemas, continuar se aprofundando, entendendo um pouquinho mais da parte de desenvolvimento e continuar nossos exemplos, nossos exercícios que estamos construindo dentro dessa disciplina. A caminhada nessa disciplina, ela é evolutiva, então a gente começa devagarzinho, com coisas pequenas e vem subindo conforme vai tendo mais conhecimentos, os códigos vão ficando mais complexos e assim vocês vão tomando essa visão. Bom dia, bom dia. Bora lá então? Então a gente começa daquele jeito. Eu vou voltar aqui na minha tela. Vou fazer o processo normal, né? Como todos sabem como é. Deixa eu só testar uma coisa aqui. Eu até tinha esquecido de ver. É, isso mesmo, aí ó. Agora eu consigo fazer lupa. Esse cara eu não preciso, mas agora a gente consegue ter essa lupa aí que ajuda a gente na hora de fazer. Ó, perfeito. Funcionandinho, conforme tem que ser. Aqui eu diminuo, aqui eu aumento e aqui eu cancelo. Então agora a gente consegue enxergar as coisas aí que às vezes ficava muito miudinho, então eu consigo dar o zoom aí para ajudar vocês. Então vamos lá, site GitHub, todo mundo já sabe o processo. Clica aqui no cantinho, Code Spaces, abre a máquina que vocês estão trabalhando, no caso a minha é esta aqui, que eu estou trabalhando com essa disciplina, deixa ele startar a máquina, e aí a gente começa o nosso trabalho. Legal, isso aqui que eu vou ter que tirar esse... Então aí a gente consegue agora pegar alguns detalhes aí mais de perto, às vezes algum detalhezinho aí para vocês poderem entender as coisas mais perto. Beleza, então? Aí ficou top, né? Aí ajuda vocês a poder enxergar. Bom dia, quem está me dando bom dia aí, bom dia para vocês também. Bora lá então, de onde a gente parou? Agora não instale nada. Então a gente parou nesse código. Esse código ele vinha na aula passada, né? Até a aula passada. Então esse código ele trazia para você digitar um número, digitar o nome, daí ele pegava, convertia, imprimia o nome e o que você digitou, convertia o que você digitou em inteiro, o dígito, né? O número em si ele convertia em inteiro, multiplicava por 2 e me dava o dobro, né? O valor, né, multiplicado. Então eu vou acionar o meu ambiente virtual. Lembra desse comando? Eu passei ele para vocês também. Esse comandinho aí, para poder ele ativar o meu virtual, né? Que tá, deixa eu diminuir aqui, que aqui no início do meu prompt vocês veem que a gente está no ambiente virtual. Isso é o Python que roda aqui, é o Python que está instalado na máquina, não é mais o Python instalado nesse ambiente virtual e não mais o Python da máquina, perfeito? Então se eu digitar lá Python, e o nome do arquivo é exe, exemplo 1. A gente tem lá para ele digitar o nome. Agora ficou chique, né? Agora eu posso aproximar para ajudar vocês. Ah, que maravilha. Então lá, digita o nome, digita o número, e ele me mostra ali o resultado, né? Então, Sidney, você digitou 2.545, o dobro é 5.090. É o que a gente chegou na outra aula. Todo mundo aqui? Todo mundo comigo?
Alguém tem dúvida? Alguém não sabe nem o nome, está perdido, não sabe nem o que está fazendo aí? Fala aí para mim, para eu poder saber e a gente poder seguir adiante. Tudo de boa? Manda um positivo. Se tiver alguma coisa aí que está estranha, não sabe, não lembra, quer tirar dúvida, é a hora. Que agora nós vamos ampliando esse conhecimento. Põe em mim agora aqui, por favor. Gente, o que vocês precisam entender agora, aquilo que eu expliquei na aula passada, da parte de variáveis. Nós trabalhamos como se fossem caixas, onde a gente pode ou definir o que vai dentro ou não definir, simplesmente colocar as coisas dentro, né? Essas caixas, elas têm, às vezes, alguns formatos específicos. Então, por exemplo, tem caixas que só podem ser números inteiros, tem caixas que só podem ser números flutuantes, como a gente chama, né, que chama em inglês floats. Tem caixas que só podem ter texto, não cabe outra coisa, caracteres em geral. Tem caixas que só podem ter datas, tem caixas que tem que ter datas e horas. Se não tiver o conjunto data e hora, ele entende que a hora é zero e passa a trabalhar com a hora zero. Então é esse tipo de conceito que a gente não pode esquecer. Tem que estar sempre em mente que tudo que você faz tem essas caixas. Eu não poderia, por exemplo, aí pode voltar aqui na tela do computador, eu não poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Aqui, eu estou dizendo, né, eu já disse que dig é um inteiro. Então, eu não poderia, por exemplo, multiplicar dig se ele não fosse um inteiro. Por exemplo, eu vou pegar esse código e vou colar aqui em cima, antes de onde a gente converteu ele inteiro, tá? Simplesmente eu vou pegar esse cara e vou dizer que ele é dig vezes 2. Na verdade, eu não vou nem colocar ele em variável, vamos bater direto aqui, ó. Vamos dizer assim, o valor duplicado é 2 pontos, espacinho, e aí a gente coloca esse cara aqui dentro de aspas e a gente pode trabalhar esse código. Tem um erro aí, alguém já identificou? Consegue me dizer que erro é? Eu tenho um erro aqui nessa linha aqui, eu esqueci uma coisa. Quem pode me dizer o que eu esqueci? Põe lá no chat o que eu esqueci de fazer ali. Ninguém? Ninguém percebeu ainda? Fechar as aspas? Pô, esse é o segundo erro então, parabéns, você pegou mais um erro que eu não tinha visto. Esse eu não tinha visto. Beleza, fechamos as aspas, mas ainda tem um erro. Parabéns, Vitor. Tá observador. O que está faltando ali para ele poder imprimir a variável? Alguém chuta? Falta um f para se tornar uma função? Não. Aquele f ali ele não é de função. Aquele f ali é para ele imprimir valores das variáveis. Então a gente coloca esse f aqui. Na verdade, ele abre um nicho de comandos que a gente pode utilizar quando coloca esse f. Ele passa a processar essa linha de uma forma diferente. Vamos então executar lá para ver o que deu? Agora a gente vem aqui, executa. Ele colocou lá, digite seu nome. Aliás, deixa eu cancelar essa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na frente um clear.
para ele limpar a tela para mim, sempre vir cada execução com uma tela limpa, tá? Então, olha lá, vem com uma tela limpa, nome, um número, 25, por exemplo. E olha que interessante, o valor duplicado é 25, 25. Se tornou literal o valor duplicado. A gente tem que ter uma série de cuidados quando lida com esse tipo de situação. Toda vez que isso não for uma operação e ele estiver forçado dentro de um print, ele vai multiplicar o que eu escrevi x vezes. Mas o multiplicar não significa a operação matemática, e sim significa repetir aquele número. Então, olha que interessante. Eu poderia aqui na frente fazer algo assim, ó. Print. Isso aqui. Vamos colocar vezes 80, por exemplo. E indo lá para executar, se eu rodar isso aqui, olha que interessante, ele fez essa barra aqui para mim. Essa barra de tamanho de 80 caracteres. Veja, e aí a gente tem que começar a ter essa consciência que ele pode multiplicar aquilo que eu escrevi, eu não preciso nem do F aqui no caso, ele vai multiplicar aquilo que eu escrevi x vezes quando eu colocá-lo na tela. Agora, olha que interessante. Por exemplo, eu posso fazer isso, posso escrever aqui, ó, print teste de código, por exemplo. E posso pegar esse mesmo cara que está aqui, trazer aqui para baixo. Posso dar mais um print aqui. Colocar um /n, por exemplo. Aí, se eu quero deixar um código mais organizado, eu deixo esse bloco pronto e separado, né, para a gente identificar que ele está separado. Vou parar o código, Ctrl C para parar o código. Estou dando o comando de volta. Se eu estiver muito rápido, vocês me avisem. Olha o que ele fez. Ele fez uma telinha, tá? Fez uma linha lá colocando o teste de código. Então eu posso separar por blocos, usar isso para desenhar detalhes na tela que me ajudam naquilo que eu estou trabalhando. Então o que a gente tem que perceber é que nem sempre aquilo que eu estou querendo é o que ele vai fazer. Nesse caso, como o dig são caracteres para ele, o número que eu digitar ali não são números, não é um inteiro para ele multiplicar. É um caractere que ele vai fazer x vezes na minha tela. Se eu colocar 2 aqui, ele põe 2 vezes, como ele colocou 25, 25. Mas eu vou ter que decorar tudo isso. Puxa vida, que complicado. Eu sempre vou ter que lembrar como escrever correto, como escrever errado. A ideia não é você decorar. A ideia é você ver, isso é, você já tem agora essa memória de que é assim que funciona, e quando vocês fizerem alguma coisa e der um resultado desse, vocês já sabem o que é. Então, você não tem que se preocupar em escrever certo, mas você tem que se preocupar que se o efeito que você queria não aconteceu e aconteceu um efeito diferente, você já sabe o que é. E é assim que a gente aprende a programar, executando e errando, e nesses erros você vai acumulando conhecimento. Dessa forma agora, se você escrever de forma errada isso não está tratado, tem alguma coisa que não foi para o lugar certo, não executou a operação que eu queria, e apareceu isso na tela. Então você já sabe mais ou menos qual é o caminho. E esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Então, se eu for trabalhar de novo nesse código, como ele está agora, digitaria meu nome,
digitaria o número, por exemplo, 30. Então veja, aqui ele duplicou o valor 30. Ele fez 2 vezes esse valor. Ele disse que eu digitei o 30, o dobro é 60, isso é, aqui ele já estava operando matematicamente. E a gente tem que ter esse entendimento que vai realmente fazer as coisas funcionar para vocês. Mais um detalhe. Vamos lá. Vamos trocar esse cara aqui, ó. Eu vou botar ele para cima. Porque com isso vai ficar mais lógico as minhas respostas e o que eu estou escrevendo embaixo, né? E agora vamos tentar operar esse cara sem convertê-lo. Vamos lá. Dig é igual a dig vezes 2. Será que isso funciona? Será que não funciona? Eu não estou falando que dig que foi digitado, e a gente sabe que é uma cadeia de caracteres, né? Ele é do tipo string. Eu não estou dizendo que ele é um inteiro que pode ser multiplicado. Então vamos ver se isso funciona. Estou limpando e rodando de volta. Digite seu nome, Sidney. Digite um número, 25. O que ele fez aqui? Aparentemente ele rodou. Ele não me deu nenhuma resposta, então ele rodou. Mas então vamos mandar imprimir esse dig que está aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei aqui que dig é igual a dig vezes 2 e falei, ó, dig é aquilo ali. Vamos ver o que ele vai trazer? Alguém chuta aí o que ele vai trazer? Tem noção? Alguém arrisca dizer o que ele vai trazer? Alguém já rodou aí na máquina para saber? Vamos a um número diferente, vamos a 50. Olha lá o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu em cima. Por quê? Porque eu estou operando o quê? Eu estou operando os caracteres. E eu vou multiplicar esses caracteres. Tanto isso quanto isso vai me dar a mesma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com números. Por quê? Pensa no tamanho da encrenca se você está trabalhando com um valor específico de um faturamento e a pessoa escreveu lá que o faturamento lá, a soma desse faturamento deu 300. E aí no final, quando você vai entregar o teu relatório, que o teu faturamento foi 300, ele diz que o teu faturamento foi isso aqui. Aí você teve um BO, e gigante. Então a gente tem que ser muito correto e muito preciso na hora de trabalhar. Obviamente, aqui eu estou trabalhando com inteiro, eu posso converter esse cara para um ponto flutuante, que daí ele vai entrar números que são flutuantes, isso é, que tem casas decimais. Eu vou rodar aqui de novo e eu vou tentar colocar agora vou botar 32,89. Opa, aí deu erro. O que aconteceu aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de traceback. Para que isso serve? Para ele te mostrar o que aconteceu dentro do teu código e que gerou erro.
Ah, mas, pô, aí é tranquilo, né, professor? A gente sabe o erro e tal, consegue ir lá pensar e voltar. Sim, a ideia é essa. O traceback, ele pode ser extremamente complexo quando você está trabalhando com códigos que chamam funções, que chamam bibliotecas. Ele vai te dar todos os lugares por onde ele passou e os erros que causaram nesses lugares. Então você tem que ficar atento. Normalmente, a última frase escrita é o local de onde está o erro. Então ele vem sempre de forma crescente, né? De forma crescente para a tua leitura, mas de forma decrescente para o erro. Então aqui o que ele disse? Que nessa situação aqui, onde tem esse int dig, que ele tentou multiplicar por 2, é que gerou o erro. Mas que erro foi esse? Está dizendo aqui, ó, invalid literal for int with base 10. Se a gente fosse traduzir, ele não está conseguindo trabalhar o int nessa base 10. A nossa base é a base 10, isso é, no nosso decimal. Então, o que está ocorrendo é que ele simplesmente não entende que número é esse, não entende o que é isso aqui. Mas por que ele está chegando desse jeito? Olha aqui o que ele escreveu. Por que ele está assim? Veja que aqui eu tento trabalhar pegando o inteiro e multiplicando por 2. Eu estou fazendo essa operação aqui. Só que aqui em cima eu concatenei 2 vezes o que eu digitei. Nesta aqui eu só mostrei, eu não alterei o valor do dig. Mas nessa eu alterei o valor do dig. Porque eu disse que dig recebe dig vezes 2. Se eu digitar o número 1, ele vai receber 11. Se eu digitar o número 124, ele vai receber o número 124.124. Então eu estou alterando o valor do dig, mesmo ele sendo um caractere. Ele ainda não é um inteiro. E isto aqui vai passar para cá esse novo valor, que vai passar para cá o novo valor. E vejam que se eu tenho dig novamente recebendo o inteiro desse número, qual é o inteiro desse número? Seria 32,89, mas ele está recebendo um número bem estranho aqui, ó, com 2 casas decimais, 2 vezes uma casa decimal. É muito estranho isso aqui. Então, nesse momento, ele não sabe o que fazer com isso e ele gera um erro para mim. Para a gente corrigir esse erro, primeira coisa, eu tenho que tirar esse cara daqui. E eu não vou tirar, eu vou só comentar ele, porque eu quero que isso fique aí no código para vocês verem as coisas acontecendo. Não adianta eu limpar o código, deixar o código perfeito e vocês não conseguirem o mesmo erro depois. Então eu comentei. Comentar, botei esse hashtag na frente, né, o sustenido, ou cerquilha, jogo da velha, seja lá como vocês chamam. Ele vai até imprimir o valor duplicado, dobrar o que eu escrevi, ele até vai imprimir, mas ele não vai operar esse valor ou alterar o valor da digitação. Esse aqui também eu não preciso, então de qualquer forma também eu vou comentar ele, perdão. E agora, na teoria, ele deveria rodar, porque eu estou mandando um valor, ele vai me mostrar esse valor duplicado, e esse duplicado é escrito 2 vezes, mas ele não está colocando na variável esse valor, porque eu comentei aqui. E depois que eu tiver esse valor que eu digitei, ele vai pegar, converter em inteiro e multiplicar por 2. Vamos ver então? Vou rodar de novo e vamos ver se a gente vai ter mais algum erro. Então, vamos botar o nome, botar um número, botar o número 56 agora, só que eu vou botar decimal, ponto 45. Vou dar um Enter. Ah, tive outro erro. Mas é o mesmo erro. Olha, aqui é o valor duplicado, mas não é esse valor que a gente passou, porque nós cancelamos esse código aqui em cima. Eu não estou refazendo a variável ou preenchendo ela de volta.
Ele está passando 56. Tanto está passando que ele reclama aqui, ó, 56,45. Mas ele está reclamando agora por quê? Não tem mais um outro ponto aqui, outros números escritos. Agora está certo. Não, não está certo. Porque esse cara está esperando o quê? Ele está esperando um inteiro. E você mandou para ele o quê? Um float, ou um ponto flutuante. Isso é, se a gente fosse converter em português, um número com vírgula. Lembra que vírgula aqui todo sistema, sem exceção, ele trabalha sempre na notação americana, norte-americana. Essa notação, os decimais sempre são pontos, tá? Por quê? Porque as linguagens foram feitas pelos norte-americanos, então é o padrão. Tá? A gente trabalha em cima desse padrão. Então é ponto, não é vírgula. Ah, professor, mas aí fica feio mostrar o ponto, porque a gente pode confundir com 1000, não pode? Pode. Daí a gente tem que sempre que formatar, tanto para ir para o banco, quanto para vir do banco de dados para a tela, quanto sair do banco de dados para ele poder processar, fazer cálculos matemáticos, tudo é com ponto. Então, eu estou dizendo para vocês que sempre que vocês tiverem que trabalhar com números decimais e vocês tiverem que apresentar ele na tela com uma vírgula, o processo sempre vai ter que ter essa transformação. Então, chegamos à conclusão que ele está querendo que dig tem que ser um inteiro, mas eu não estou passando o inteiro, estou passando outra coisa. E por isso eu não consigo operar um valor decimal. Como eu poderia corrigir isso? Muito simples. Eu vou copiar aqui essa linha. Vou abrir mais duas linhas aqui embaixo. E em vez de eu passar dig para int, eu vou dizer que ele é um float. A partir desse momento, ele passa a trabalhar com números decimais. A gente consegue operar e fazer qualquer tipo de situação com números decimais, sem nenhum problema, tá? A única coisa que vocês têm que entender é o seguinte: quando eu lido com inteiros, isso é, se eu digitar um número inteiro e ele tiver ponto flutuante, para ele vai ser vírgula zero, ou, na conversão dele, ponto zero, tá? Vamos ver isso acontecer agora. Digito o nome. Opa! Digito um número. Vamos lá, 45,33. Dou um Enter. Veja lá que o valor duplicado, então eu digitei 45,33, o valor duplicado, para vocês verem, está duas vezes esse valor 45,33, né? Duas vezes se repete esse valor, mas o dobro agora é 90,66. Isso é, ele conseguiu fazer a operação matemática com o dobro, né? Multiplicando por 2, mas ele conseguiu fazer com ponto decimal porque eu declarei da forma certa. Eu estou dizendo que aquela caixinha tem que receber um número com ponto decimal. E aí ele funcionou. Vou executar de novo, só que agora eu vou colocar um número redondo. Vamos colocar lá um número, sei lá, 34. E não estou colocando ponto alguma coisa, estou colocando apenas 34. Dei um Enter. Perceba que ele me devolveu 34 duplicado é 34, mas o dobro de 34 é 68,0. Lembra que eu falei que se o número é float e eu passar um inteiro, ele sempre vai operar com vírgula zero. Então o retorno para você não será um número inteiro, será um número com ponto flutuante, e esse ponto flutuante é zero. Ah, mas eu gostaria de converter isso em inteiro. Tudo bem. Aí você pega esse cara e converte em inteiro. Ah, como? Pega, depois que ele imprimiu aqui, por exemplo, esse valor de dig, você pode dizer que dig, ele é int de dig, isso é, ele vai ser somente o inteiro daquilo que eu digitei, e aí ele passa a imprimir dessa forma. A minha pergunta é, ficou alguma dúvida em relação a isso? Ou isso foi muito acelerado, eu tenho que explicar de volta? Me falem aí. Põe no chat aí para mim.
enquanto vocês escrevem, né? Eu vou pegar isso aqui e vou colar no chat para vocês terem o código aí, colar na máquina de vocês, exatamente como eu fiz aqui, se vocês não replicaram exatamente como eu fiz. Soltar esse cara. Não, não era esse cara, esse aqui. Ninguém me fala nada? Se ninguém me fala nada, eu entendo que está tudo certo, que vocês não têm dúvidas. Ninguém tem dúvida nenhuma? Todo mundo tudo tranquilo? De boa? Que bom, que bom. Gente, assim, isso aí é base, entendeu? Isso que eu estou explicando para vocês não é Python, é qualquer linguagem de programação, qualquer uma. O que vocês forem programar, vocês vão ter esse mesmo processo. Não muda. Você pode estar falando em programar em Basic, lá de 1983, 85, como está programando agora em Nest, em Next, em Python, seja lá o que for, em concorrente Euclid, C Sharp, C++, Visual Basic, programando em ASP, seja lá que linguagem você utilizar, COBOL, não interessa a linguagem, Pascal, eu falo não interessa, continuo dando exemplo, né? Cada vez que fala uma coisa, lembra de outra, né? Aí vem o nome de uma linguagem. Fortran. Olha, agora vai ficar, né? Falando um monte de linguagem. Não interessa, gente. O que vocês forem programar, esse processo não muda. Então, aqui a gente está usando Python. Shell Script, que é sistema, basicamente está trabalhando no sistema operacional, vai ser igual, mesma coisa. Não muda nada. Então, assim, não existe programação em nenhuma linguagem que você não tenha que entender isso. Que isso aí não seja regra. Você vai trabalhar dessa forma, você vai precisar entender esses processos, se é inteiro, se é float, se pode, se não pode. Isso acontece geral. Não tem o que não seja dessa forma. Então a gente tem que entender isso. Aqui, claro, eu estou usando Python como uma linguagem que poderia ser qualquer outra, mas eu estou usando Python, mas o processo não muda. O inteiro é inteiro, o float é o float é com ponto, não é com vírgula, e assim por diante. Datas, por exemplo, datas são sempre escritas de forma invertida. Enquanto nós aqui escrevemos dia, mês e ano, quando você organiza isso em estrutura de dados, você sempre escreve ano, mês e dia. E agora eu vou fazer uma pergunta. Por que é guardado dessa forma? Ano, mês e dia. E não dia, mês e ano, como é no português do Brasil, ou mês, dia e ano, como é no padrão americano, no padrão norte-americano. Né? Falar padrão americano é complicado porque nós somos americanos também. Né? Mas no padrão norte-americano, onde nós gravamos primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Esse é o padrão das datas deles. Mas por que na informática, banco de dados, programação e tudo mais que a gente lida com data, sempre é ano, mês e dia? Quem me responde isso?
Alguém? Alguém consegue me responder? Ninguém? Veja, então eu vou responder, já que ninguém respondeu. Pensa comigo aqui, vem na minha tela. Vou escrever aqui em cima. Isso não faz parte do código, mas é só uma questão de para vocês enxergarem o que eu estou falando. Quando eu escrevo assim, é dia 9/10/2026, por exemplo. No padrão PTBR, né? Esse aqui é o nosso padrão. E quando eu escrevo 2026, 09, 10, que é o padrão de informática, a TI em geral usa assim. Opa! Que é o padrão da informática. Qual a diferença dessas duas formas de você guardar a informação? Pensa comigo, se eu tiver, por exemplo, o dia 3/3/2026 e eu tiver o dia 6/2/2026 e eu tiver o dia 25/1/2026. Se você escrever isso no teu Excel, por exemplo, e mandar ordenar essas datas, mas ele não entender que esse campo é data, ele ordenaria exatamente como eu escrevi. E o mês de março estaria antes de fevereiro e o mês de fevereiro estaria antes do mês de janeiro. Sendo que o dia desses três, o primeiro dia foi o dia 25/1, depois o dia 6 de fevereiro, depois o dia 3 de março. E eu acabo quebrando a sequência e a ordem simplesmente porque eu tenho uma camada que se alterna nas ordens sobre outras camadas. Se a gente organizar o ano de 2026, eu sei que dentro desse ano eu tenho meses de 1 até 12. E para cada mês desse, eu sei que eu tenho dias de 1 até 31. Ah, em fevereiro tem 28, não é 31. Ah, dia tem 30 dias e não tem. Ah, não interessa, gente, não interessa. Isso não interessa agora. A gente está pensando na matemática. Aqui, no mês 12, eu também teria dias de 1 a dias 31. Perfeito? Perceba que eu posso ter o dia 28 de janeiro, que é antes do dia 10 de fevereiro, mas se eu ordenar da forma que nós lemos as datas aqui no Brasil e escrevemos, eu passo a não ter ordem. E naturalmente, quando eu organizo dessa forma em ano, mês e dia, a ordem é mantida. Eu consigo listar datas de forma crescente e decrescente reais com o que realmente acontece nos meses. Eu não perco sequência de datas, gravando as datas da forma
que é gravada assim. Essa é uma forma de você poder organizar datas, não interessa o ano, o mês e o dia, você nunca vai ter datas dizendo que o dia 3 de março veio antes do que o dia 25 de janeiro. Só porque os meses, os dias estão em ordem crescente, mas os meses não. Quando eu inverto isso, e agora vamos inverter, né? Então eu teria, vou escrever aqui embaixo, eu teria 2026, 0125, porque todas as datas são 2026. Então vamos escrever todas aqui, 2026, 2026. Todas as datas são de 2026. Aí, uma data é fevereiro, em ordem crescente, uma data é janeiro, em ordem crescente. A data depois de janeiro é fevereiro, em ordem crescente, e a data depois de fevereiro é março, em ordem crescente. O dia é 25 de janeiro, depois o dia 6 de março, depois o dia 6 de fevereiro e depois o dia 3 de março. Com isso, eu consigo organizar dentro do meu ano os meus meses e os meus dias na ordem que deve ser feito. Porque qualquer número que entrasse aqui, por causa do mês, ele estaria antes. Se fossem números no mesmo mês, obviamente ele colocaria em ordem. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui o número 26, o dia 26, ele estaria escrevendo o dia 26 aqui. E qualquer outro dia de janeiro, que eu pedi ordem crescente, ele estaria escrevendo os números de ordem crescente. Primeiro o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Veja que com isso eu não caio no problema de que o número 3 é menor que o 6 e por isso ele está em cima. Ele não pode estar em cima porque o meu mês é menor. E assim eu consigo organizar qualquer data de qualquer forma. Esse é o padrão que se escreve datas na programação em si, você escreve dessa forma, você entra com ela no padrão normal, que a gente escreve aqui em português, né, português do Brasil, mas depois você tem que alterar para esse formato, para ele poder entender e operar datas. Se eu fosse colocar horas aqui, então eu colocaria, por exemplo, 10 horas. Aqui eu poderia colocar 8 horas. Aqui eu poderia colocar tipo 14 horas e 15. E aqui 13 horas e 6 minutos. Mantém-se a ordem, porque 10 horas do dia 25 do 1 acontece antes do que 8 horas do dia 26 do 1. Isso, exatamente, me escreveram ali, isso, o padrão ISO é ISO, exatamente, esse é o padrão ISO. Existem outras formas de trabalhar isso aqui? Existem. Tem formas, por exemplo, que se coloca um T aqui, né, entre a data e a hora que você quer escrever, e obviamente a hora vai ter horas, minutos e segundos. Né? Tem esse padrão. Tem um outro padrão que além desse T aqui, você tem um -3, por exemplo, aqui no final. Significa o quê? Que ele está no horário, no padrão UTC -3. Isso é hora do Brasil. Né? Se ele tivesse 0 aqui, significaria que ele está no padrão de Greenwich, né? Que seria a hora 0. Às vezes é escrito
UTC aqui atrás. Então tem várias formas de você lidar com datas e vários formatos que você escreve essas datas, né? Deixa eu voltar aqui como estava. Não, quero que fique com o horário e tirar esse cara daqui. Mas esse normalmente, nesse formato que está aqui, é o jeito que a gente trabalha com as horas, né? Que é o que a gente chama de timestamp, ou carimbo de tempo, carimbo de tempo e espaço, de tempo mesmo, né? Do tempo relacionado ao tempo e espaço. Por quê? Porque eu sei exatamente que dia, que hora e que momento aconteceu aquela situação, onde a gente gera logs e tudo mais, geralmente é usando esse tipo de estrutura no padrão ISO. Ficou claro isso também? Alguém ficou com dúvida? Entenderam? Deu problema? Não entendi? Preciso explicar de novo? Vamos, pessoal, preciso que vocês me respondam, para eu poder saber como que tá. Deu tudo certo? Beleza. Alguém ficou com dúvida? Se alguém tiver dúvida, manda um negativo aí na tela, daí me explica direitinho qual é o problema e a gente continua. Tá? Isso aqui, ó, eu vou copiar e vou colar lá no chat de vocês. Cadê o chat? Está aqui. Aqui, só para vocês terem também como referência, né? Como referência do que a gente está lidando. Eu vou abrir aqui também e vou colocar no meu bloco de notas, que depois eu vou subir isso no Classroom de vocês, tá? Para vocês terem isso anotado lá também, que é interessante. Sossegado, né? Então eu vou tirar essa parte daqui. Isso aqui não é código, não é nada. Então eu vou comentar isso aqui tudo. Fica como comentário no código e a gente continua o nosso caminho. Então o nosso caminho foi, seria o nome, seria o número, ele imprintou o que você digitou, ele escreveu duas vezes aquilo, duas vezes essa cadeia de caracteres, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala para não ficar ao contrário, a pessoa entender que ele multiplicou, né? Então ele escreveu duas vezes. Depois, ele multiplicou pelo ponto flutuante e me colocou o valor. Legal. Aí aqui a gente já tem meio caminho andado para a gente, por exemplo, criar uma calculadora básica que vai fazer as operações básicas para nós. Pergunta: quem de vocês já sacou como poderia fazer essa calculadora? Quem já tiver sacado isso, dá um positivo aí para mim. Ninguém? Sério mesmo? Ninguém percebeu como dá para transformar isso numa calculadora de operações? Então vamos lá. Eu não vou fazer, mas eu vou falar como vocês vão fazer e vocês vão fazer isso para mim até a próxima aula, tá? Não sei exatamente se vocês têm tempo livre dentro do colégio, né, fora de horário, extra classe, para poder usar o computador, quem não tem computador em casa. Depois, a professora Luciane, por favor, me informe se existe esse contraturno, se eles podem usar fora de horário, como é que funciona, se eles têm essa liberdade de ter um horário para poder usar que não esteja em aula, para daí a gente poder fazer isso aí. Mas vamos lá. Para a gente fazer essa calculadora, o que eu teria que fazer?
Primeira coisa, pegar um dos números. Tipo, digite o primeiro número. E depois, digite o segundo número. O que eu preciso saber? O que eu vou, de repente, operar ali? Então eu tenho que saber qual a operação. E aí eu tenho que dar um menu ou alguma coisa que me facilite saber que operação que eu vou fazer. Ou você digita alguma coisa, ou você põe o sinal, algo vai ter que ter para saber que operação que é. Ou adição é 1, subtração é 2, multiplicação é 3, divisão é 4, por exemplo. Você vai ter que ter uma entrada para dizer de alguma forma que sinal, qual a operação que você vai fazer. Depois você pega número 1 e número 2 e converte em float. E depois, conforme o que ele digitou, em termos de operação, você vai daí operar. Ele vai ter, se ele digitou 1, ele tem que fazer um número mais o outro. Se ele digitou 2, ele tem que fazer um número menos o outro. Se ele digitou 3, ele tem que fazer um número vezes o outro. E se ele digitou 4, ele tem que fazer um número dividido pelo outro. Aí agora, o que eu vou pedir para vocês, é justamente para vocês já pensarem e fazer essa calculadora para mim. Nós temos agora, são 8h50, a aula de vocês vai até 9h10. Né? Então você já tem aí pelo menos 15 minutos aí para poder já começar a pensar e começar a executar essa calculadora. A professora Luciane vai ficar com vocês. Eu vou estar aqui, a tela vai estar fechada, mas eu vou estar aqui de olho, né, de ouvido em pé. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês digitam ali ou chama pelo áudio e aí eu venho e respondo. Combinado? Eu vou passar esse desafio vocês vão ter que me entregar até a próxima aula da semana que vem, mas comecem agora, aproveitem que vocês estão aí, comecem agora para poder ir adiantando e não ficar com dúvidas, né, quando a gente não estiver em algum dos nossos encontros das nossas aulas. Beleza? Então, a tela vai ficar em tela de espera aqui, mas eu vou estar aqui de ouvido e olhando o chat, tá bom? Bora lá, galera. Mandem bala aí. Daqui a pouco eu volto daí para encerrar a aula. Oi, Marcos. Sim, você fez ali, tá certo. Funcionaria sim para uma adição. Mas o que eu quero de vocês, e esse é o desafio, que eu estou indo além daquilo que eu expliquei, um pouquinho além, é que eu pudesse escolher qual operação matemática que eu quero fazer com esses dois números. Entendeu? Daí é isso que eu tô pedindo para vocês. Deixa eu só pegar aqui o chat, ver se você escreveu mais alguma coisa. Já o Vitor ali escreveu certinho. Isso aí vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão me entregar isso no Classroom, tá? Nesse momento, esse código que vocês estão fazendo e colocando aí dentro do CodeSpace, ele vai virar um Git para vocês. Tem um botãozinho mágico ali que converte esse teu CodeSpace num Git. Então você procure esse botãozinho mágico, eu vou até dar a dica aqui de onde ele fica. Né? Se vocês verem aqui, ó, eu tenho... Coloca ali minha tela, por favor. Eu tenho esse carinha aqui no canto, que é a parte de código de versionamento, que é onde ele faz os versionamentos para você.
E olha aqui, ó, eu tenho publicar no GitHub. O que eu vou querer é o resultado desse GitHub de vocês, isso é, o endereço dele. Isso eu vou querer lá no meu Classroom, eu vou abrir essa atividade e vocês vão preencher lá, tá bom? Daí eu vou entrar nos Gits e vou ver os Gits de vocês como que ficou. Perfeito? Dá mais uns minutinhos aí para vocês poderem trabalhar. Não precisem colar o código aqui no chat. Não precisa colar o código no chat, mas eu vou querer lá no Git, que aí a gente já também reforça o conceito do Git. Beleza, pessoal? Vou dar mais uns minutinhos para você, daqui uns minutinhos eu volto para encerrar a aula. Beleza, então, pessoal? Então vai funcionar assim. Hoje ainda, não agora de manhã, porque eu tenho aula direto, mas hoje ainda eu vou subir uma atividade lá para vocês, que é justamente para vocês me passarem o GitHub de vocês com o resultado desse desafio aí que a gente fez, beleza? A resposta do trabalho de vocês, isso é, dessa atividade, vai ser o GitHub de vocês. O GitHub eu vou entrar e vou ver se tem o exercício lá, se está feito e se está certo, né? Criticar os exercícios caso tenham essa necessidade. Perfeito, então? Alguma dúvida a mais? Se tiver tudo em ordem aí, me dá um positivo. Bom, Rodolfo já deu um positivo ali. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode ir lá questionar através do Classroom também, que daí eu estou sempre de olho lá e respondo vocês. Beleza então, pessoal? Então é isso. Vamos para a próxima aula lá. Entreguem para mim, depois eu vou escrever lá no Classroom certinho o trabalho para vocês daí me devolverem o Git de vocês com o trabalho colocado lá dentro. E é isso aí. Perfeito, então? Gente, obrigado pela aula. Deus abençoe. Bye, bye. Até a próxima.